Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Na casa de César. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22. É comum nós acharmos que no meio político não tem ninguém que seja uma pessoa boa, uma pessoa idônea. E Paulo nos traz essa recomendação para nós lembrarmos que também lá tem santos na casa de César, ou seja, no meio político vai ter também pessoas idôneas, pessoas sérias, respeitáveis. E é por isso que nós temos então que começar a redimensionar a forma com que a gente se dirige aos políticos, com que a gente fala sobre os políticos. Vocês já devem ter observado, quem me segue aqui no canal, que eu procuro falar o mínimo de política, e quando a gente fala, a gente sempre exorta as pessoas a fazerem orações, a pensar positivamente e a construir um mundo melhor, intimamente, através de radiações melhores e radiações mentais melhores. Vamos ver o que Emmanuel traz para nós. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença, relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. E nessas tarefas, quando nós começamos a ter dinheiro ou poder, nós determinamos quem somos. Nós começamos a mostrar para o mundo quem realmente somos, de que forma nós estamos espiritualmente falando. Porque são situações extremamente delicadas. Sentir-se no poder, para quem tem sintoma de ferro metálico ou de níquel, é alguma coisa que eles vão fazer com naturalidade, com sabedoria. Mas quem tem sintomas de licopódio e nos vômica, que são remédios homeopáticos, todos os 4, aí vão tomar certas atitudes que terão que responder arduamente depois perante a justiça divina, perante sua própria consciência. E é por isso que nós sempre vamos procurar alertar as pessoas para não macularem a sua consciência, procurarem agir de forma mais natural, mais respeitosa para consigo mesmo, porque a nossa consciência é o ponto de partida para a nossa libertação do jugo da carne, do jugo das expiações. Logicamente que do jugo da carne nós não vamos nos libertar tão facilmente, porque em cada etapa que a gente vence, tem outras etapas a vencerem, e assim nós vamos crescendo espiritualmente. Mas o tempo que nós poderemos ficar no plano espiritual vai depender do tempo, da forma como usamos o nosso tempo aqui na Terra, da forma que nós procuramos nos melhorar aqui na Terra. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Aí nós temos que estar sempre atentos para não fazermos julgamentos aos outros. Nós temos até um estudo que chama Julgamentos, Julgamentos, vai aparecer para você aí. E ele também vai estar em alguma playlist voltada para as vivências. Aí, nesse momento, nós temos que fazer grandes reflexões antes de fazermos julgamentos. Porque acharmos que no meio político todas as pessoas não são idôneas, nós estamos sendo tão maus como se acharmos também que todos são santos. Mas Paulo lembra muito bem que alguns têm vida boa, têm uma vida saudável, uma vida, como Emmanuel nos lembra, uma vida mais pura, mais purificada. Então, nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos e tinham também essas pessoas no meio dos políticos, no Senado romano, entre os comandantes de Roma, tinha pessoas santificadas, nas ações devidamente condizentes com o Evangelho de Jesus. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições e, o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Muitos deles, durante a existência que estavam ali naquele período de Paulo, puderam conversar com ele, certamente tiveram o grande benefício de sintonizar com Paulo pelo menos alguns dias, algumas horas, alguns minutos. Isso é fundamental para a evolução do espírito. É muito importante aqui na Terra ter amizade com as pessoas certas. E ter inimizade com as pessoas erradas também é complicado.
É importante então nós procurarmos crescer, aprimorarmos e fazer o melhor possível para que o nosso mundo íntimo se estabeleça com mais força, com mais, embora de uma forma sutil, mas de uma forma mais predominante nas nossas ações, o nosso lado bom, o nosso lado justo. Portanto, lembrando que saber conviver com pessoas boas e justas é de grande valia. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. E mostrando aos filipenses e tantas outras pessoas que fossem ler mais tarde, que em todos os lugares existiam os problemas, existiam também as soluções. Em todas aquelas regiões, em todas aquelas classes sociais, as mais variadas, existiam santos, pessoas cristãs, pessoas que tomavam as ações muito comedidas, muito, às vezes até muito discreto, para não chamar a atenção e acabar sendo punido nos mais diferentes meios que tinham de exterminar cristãos. E eles continuavam ali trabalhando para que um dia o cristianismo pudesse ser livre. E conseguiram. Nem todos que eram cristãos deram a vida nos circos para os leões ou para os arqueiros, mas muitos dedicaram a vida nos bastidores, dando suporte para que as coisas fossem mais amenas, não fossem tão complexas, não fossem tão extremas. Não julgueis, pois, a teu irmão pela sua fortuna, aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Tudo na nossa vida é um constante aprendizado. Onde nós estivermos, estaremos aprendendo. O que estivermos fazendo, qual atitude estivermos tomando, é uma questão de aprendizado. E todos esses aprendizados que nós passamos por todos eles, a gente vai crescendo, aprimorando e conquistando a luz que for necessária e possível ao nosso alcance para crescermos para Deus, para estabelecermos as nossas metas evolutivas, estabelecermos padrões de crescimento e de reformulação dos nossos conceitos íntimos. Jesus, o sublime e misericordioso Mestre, sempre estará a nos dar o apoio necessário quando fazer necessário ao nosso crescimento espiritual, ao nosso posicionamento frente à luz do amor que deve brilhar sempre em nossos caminhos. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Portanto, na casa de César também tem santos. Onde quer que estejamos, vai ter pessoas boas e vai ter pessoas más, pessoas sinceras e pessoas traidoras. Mas, a todo momento, nós precisamos aprender a fazer valer a nossa mudança de postura, a nossa conscientização íntima, a nossa melhoria, para que os nossos amanhãs sejam sempre de realizações perante o Pai e realizações perante o Senhor da vida. No site da FEB Editora você encontra este e muitos outros livros que vão te ajudar a aprimorar mais e fazer uma boa reforma íntima, entender o que é a reforma íntima e procurar então crescer, valorizando-se para os embates que a vida te convida, que a vida te oferece.